Conta-se que, ao entardecer, o pai toma seu filho, jovem, e o leva para visitar uma horta. E a criança começa a olhar que algumas hortaliças estavam verdes, umas pequenas, outras em tamanho médio, mas cresciam. Outras, por outro lado, já se apresentavam assim, amareladas, perecendo. O pai percorre aquela horta por mais de meia hora com o filho. Ao final do passeio, ele pergunta: meu filho, o que você aprendeu? E a criança olha para o pai. Olha, a única coisa que eu aprendi é que algumas verduras estão verdes e outras estão apodrecendo. Ele disse: sim, meu filho. Então, a lição que eu quero lhe ensinar é o seguinte: na vida, se você não estiver crescendo e aprendendo, você está apodrecendo. Essa fala de um cuidador de hortas pode ser assim tratada e ampliada com os recursos que o Consolador nos traz para uma reflexão mais profunda. A evolução espiritual não tem fim. Nós estamos em constante processo de ampliação e de aperfeiçoamento. Toda vez em que sentimos forças da inércia nos convidando a parar, seja pelo cansaço, seja pelo desânimo, pelo desgaste das forças emocionais, psíquicas e espirituais, ou seja, pelo contentamento com o grau de excelência atingido, nós ingressamos nos terrenos da acomodação. Quem se acomoda, no dizer do cuidador de hortas, apodrece. Quando alguém chega a Jesus e diz a ele: bom mestre, o jovem, Jesus pergunta a ele: por que me chamas bom? Só há um bom, que é meu Pai. E quando Kardec comenta aquela frase de Jesus no Sermão do Monte: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Kardec nos ajuda a refletir. Que meta você poderia dar para alguém que vai viver para sempre? Uma meta eterna. Essa busca de aprimoramento eterna. Essa busca de ampliação. Mas a acomodação tem aspectos peculiares, o que me lembra uma história pitoresca de Minas Gerais. Um mineiro, andando pelas estradas cheias de curvas, para num posto de gasolina para abastecer. E durante o tempo que lá ele permanece, escuta um cachorro uivando, sem parar, chorando de dor. Depois de tanto tempo, ele se sente tão incomodado que pergunta ao dono do posto: por que esse cachorro está chorando? Ah, o que está uivando? É esse mesmo. É porque ele está deitado em cima de um prego.
Ele pergunta, mas por que ele não levanta? É porque está doendo o suficiente para ele chorar, mas não doeu o suficiente ainda para ele levantar. Então a acomodação possui esses aspectos muito estranhos. Embora vinculados a situações ultrapassadas, embora preso a hábitos que não mais trazem qualquer benefício, nós passamos a tolerar uma espécie de dor e incômodo, porque ela ainda não atingiu o limite. O certo é que no mundo de transição, qual o que vivemos hoje, nós estamos exatamente nessa posição do cachorro. Está doendo o suficiente para muitos de nós derramarmos o nosso pranto. Mas talvez a pergunta que nos será feita é: já doeu o suficiente para que o mundo seja transformado? Para que faça novas opções? Para que substitua o paradigma do materialismo para o paradigma da espiritualidade? Para que os valores sejam substituídos? Essa é uma questão profunda. Na nossa reflexão dessa tarde, pretendemos pensar, meditar sobre a acomodação, mas num ângulo muito específico. Quando a acomodação se encontra com o amor. Será possível? No capítulo 32 do livro Palavras de Vida Eterna, comentando a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, quando Paulo diz assim: o amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Emmanuel faz uma série de perguntas. Diz ele: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente em nome do amor. Por mais que nos pareça estranho, as pessoas que amam matam. Matam mais quem elas amam do que quem elas odeiam. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Pessoas que tiveram o casamento rompido, um noivado rompido, um relacionamento, suicidam. O amor mata. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias invocando a inspiração do sentimento sublime. Pessoas que se amam e convivem juntas no mesmo lar se permitem uma permanente contenda. Muitas vezes são perversas. Furtam, roubam do outro e são capazes de comportamentos que não teriam em nenhum lugar a não ser com a pessoa amada.
mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças, em toda parte, sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste, a legenda do amor. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera o ciúme, o despeito, a vingança, a discórdia, a acusação e a cegueira. Isso nós sabemos. O que nos chama a atenção é a definição de Emmanuel de egoísmo: apego da alma ao bem próprio. Todos temos o dever de buscar o bem próprio. O nosso próprio bem é dever. Mas o egoísmo é quando esse sentimento de busca do bem próprio se torna apego. Apego. E eu transformo o meu próprio bem num valor absoluto que precisa ser preservado e garantido, ainda que à custa do bem do outro. Esse é o egoísmo. Portanto, não é por amor que nós ferimos, é por egoísmo. Não é por amor que nos acomodamos, não é por amor que permitimos que hábitos milenares trazidos de muitas existências se repitam literalmente na nossa atual encarnação. É por egoísmo. O egoísmo que altera a feição do nosso amor e nos transforma em verdadeiros narcisos. O fator mais desafiador do mito de Narciso não é propriamente a vaidade dele. O que mais nos chama a atenção em Narciso não é o fato de ele querer se ver a todo momento. Não é apenas do fato dele estar tão encantado consigo mesmo. O problema mais doloroso do narcisista é transformar o outro num espelho. Esse é o problema. Transformar o outro num espelho. Transformar um indivíduo, outro espírito, apenas num instrumento que me sirva. Apenas num instrumento através do qual eu possa buscar meu próprio bem. Por esta razão, Emmanuel contrasta o amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados. Por quê? Porque ele não está apegado à sua própria alegria. Quem ama verdadeiramente busca sua alegria, mas não está apegado a ela. Portanto,
sabe também sentir-se feliz com a alegria do outro. Por que que o outro não pode se realizar ao meu lado? Esposando-lhe as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela, nem se desmanda. Abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura quem ama. Essa é a razão da sua própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou, divinamente inspirado, o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos, o amor genuíno, jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Se o amor bem compreendido não nos autoriza a acomodação, nós nos lembramos então de um caso do Chico. O repórter chegou para ele e perguntou assim: Chico, como que você vê a si mesmo? Olha, eu vejo... Não, como você vê o mundo? Olha, eu vejo o mundo como ele é. E as pessoas, Chico? Eu vejo as pessoas como elas são. E você? Eu continuo mesmo. E aí nós entramos no capítulo 31 do livro Palavras de Vida Eterna, quando Emmanuel comenta o versículo do capítulo 12, versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Vírgula. E a gente logo espera. Saia então e transforme o mundo. É o que a gente espera na sequência. Não vos conformeis com este mundo, vírgula, mas transformai-vos. Por quê? Eis aqui a receita. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos impele a rebelião e a gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Vamos traduzir isso em aspectos mais práticos. Nós vivemos um momento profundamente grave na humanidade. Um mundo que adotou o materialismo como paradigma e como valor. Como paradigma e como valor. Significa que, inconscientemente, nós respeitamos as pessoas pela capacidade financeira que elas têm. Pela capacidade financeira.
Basta que alguém exiba uma fortuna para conquistar a nossa admiração. Não importa se ele viva como um alguém em completa loucura espiritual. Nós aplaudimos e admiramos. Cargo, posição social, aparência. O mundo da aparência, que é sustentado inconscientemente por nós, num processo de acomodação espiritual profunda. Nós ligamos o noticiário, ficamos aterrorizados, criticamos a violência de um terrorista que toma um veículo e atropela várias pessoas na Espanha. Mas não achamos incomum alguém que entre dentro de casa e exerça a mesma violência com os familiares. Acreditamos que masculinidade está relacionada com brutalidade. E aplaudimos isso e ensinamos para os nossos filhos. Eu lembro de buscar o meu na escola e presenciar 2 amiguinhos dele que brigavam. E aí separaram as crianças, o pai veio buscar e disse assim para o filho: papai está orgulhoso porque você bateu. E quantos meninos não chegam em casa depois de uma briga na escola e ouvem do seu tutor, daquele que é responsável pelo seu crescimento espiritual: da próxima vez você revida, seja homem. E esses valores são passados, a mãe passa isso para o filhinho. O pai ensina isso para o filho. E esses valores vão se perpetuando. Até quando? Até quando? Olhamos para a situação da pátria do Evangelho. Um momento extremamente grave. E nos perguntamos: o que será do Brasil? E muitos de nós agora nos perguntamos: o que eu posso fazer para transformar o Brasil? Esse versículo de Paulo nunca foi tão atual. Não vos acomodeis com este mundo, mas transformai-vos. Por quê? Por quê? Emmanuel vai responder aqui. Mas André Luiz também tem uma frase incrível. Porque a virtude, diz André Luiz, não é uma boca que fala, é um poder que se irradia. Ninguém transforma uma nação que se mergulhou na corrupção. Na corrupção que nasceu no jeitinho. Nós demos tanto jeitinho que olha o que virou. Mas não será um palestrante com um microfone na mão que vai alterar a pátria do Evangelho. A transformação do mundo
virá por corações que irradiam virtude. Irradiam virtude. Irradiam o poder da virtude. Transformai-vos. Prossegue Emmanuel. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui, golpeando ali, na pretensão de estender a influência do Cristo. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, adotar a conduta do Cristo. Quem, nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos sem dureza de coração. Suportou-nos sem dureza de coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. Tudo compreende para ajudar. Não compreende para manter o desequilíbrio. Não compreende para ser conivente com o crime. Não compreende para ser conivente com o vício e com a acomodação. Compreende para ajudar. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio. Crescer para os padrões da vida superior e revela-te em silêncio. Na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. A maior plantação que nós podemos fazer numa alma é o exemplo. Um fato que me chama muita atenção na leitura da obra de André Luiz são frases que os benfeitores dizem para as pessoas que eles estão assistindo. Por exemplo, Druso dirá assim: meu irmão, não te aflijas. Eu também já perambulei pelos vales escuros por onde você caminha agora. Olha que interessante isso. No final do livro Sexo e Destino, nós vamos compreender que o benfeitor que conduz toda a trama, que auxilia a todos, eu vou ter que contar o final. É um spoiler horrível esse, mas quem não leu, me desculpe. Félix foi o causador de toda a tragédia que ele estava ajudando a resolver. Ele foi o pivô. Isso significa que, primeiro, ele precisou percorrer o caminho da transformação pessoal, para depois corrigir, para depois auxiliar. E ademais, só corrige com êxito quem se corrigiu, quem passou pelo processo, quem enfrentou a luta da transformação pessoal, quem falhou várias vezes, tentou vencer um vício, tentou superar
um hábito arraigado e tombou e passou pela humilhação de errar, sabendo que estava errando, e teve que levantar. Só alguém que passou por esse processo tem aquela serenidade, aquela autoridade moral para auxiliar quem ainda está caído. É por esta razão que no padrão de conduta do Cristo não há espaço para condenação. Jesus adverte, e às vezes com muita energia, mas ele nunca condena. Nunca condena. Nunca. Há um tempo atrás eu conversava com um amigo que é promotor, o Thales, um abraço para ele, né? E conversávamos sobre o aumento da violência no mundo. O aumento da violência. Mas não só o aumento da violência nos atentados terroristas, não só o aumento da violência nas ruas, nas grandes capitais, não só o aumento da criminalidade, o aumento do nosso tom de voz. Como nós vivemos hoje numa sociedade agressiva. Lá em Belo Horizonte, quando eu acordo assim mais sensível, porque tem dia que você acorda mais... O download não fez ainda completo, está metade só do perispírito, você ainda está um pouco no mundo espiritual, um pouco aqui. Eu fico com medo de pegar o carro e dirigir. Porque a agressividade no trânsito é uma coisa impressionante. As pessoas são capazes de gestos para passar uma posição na frente. Gestos que elas não fariam se não tivessem atrás do volante. Elas não fariam isso. Pessoalmente elas não fariam. Mas o volante protege, você se esconde. Por exemplo, talvez você nunca dissesse olhando nos olhos aquilo que você disse escrevendo num e-mail. Dentro de instituições, inclusive espíritas, as pessoas mandam cada e-mail que parece um vale. Se fosse um soco, era nocaute. As críticas, então, são ótimas. São ótimas. Agora, recentemente, circulou um grande vídeo de uma audiência, não vou nem dar detalhes, porque a violência está tão grande que hoje as pessoas não se contentam em criticar ou em corrigir, tem que humilhar. Tem que ser com requinte de crueldade. Porque corrigir é uma coisa. Você chega e fala, meu amigo, você não foi tão bem aqui, né? Acho que não ficou legal essa sua fala, você poderia... Não, não é assim. A pessoa, ela quer te ferir, ela quer te diminuir. Então esse aumento da violência, eu comentava isso com um amigo promotor, e ele me disse assim, olha amigo, tem muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Nenhum injustiçado. Isso nos leva a uma reflexão muito profunda, muito profunda, muito profunda mesmo. Emmanuel, no livro Emmanuel, é o livro em que Emmanuel está mais bravo.
de estar enérgico, não agressivo, mas enérgico. Ele precisava definir pontos, precisava fixar muito forte determinados pontos, para que erros do passado não voltassem a ser cometidos em nome do Espiritismo. Então ele escreve assim, num dos capítulos finais, que nós precisávamos trabalhar pela formação da mentalidade cristã. Formação da mentalidade cristã. É diferente de formar religiosos. Porque nem sempre o melhor ritualista é o melhor cristão. Nem sempre. Muitas vezes nós cumprimos todos os scripts sociais da nossa religião. Como eu não quero falar de ninguém, falar da nossa família. Você diz assim, mas eu vou na reunião mediúnica, eu não chego atrasado. Eu não falto. Eu vou na reunião mediúnica, eu tomo passe, eu faço culto, eu tomo água fluidificada. E vamos listando disciplinas. Mas no fundo, lá no fundo da alma, Jesus nos pede uma mentalidade cristã. A mentalidade cristã significa valores. Valores do Evangelho. Sem a formação desses valores, fica difícil uma autotransformação e mais difícil ainda a transformação do mundo. Porque os espíritos que irão promover a transformação do mundo de expiação e provas em um mundo de regeneração são espíritos com autoridade moral. Autoridade moral. Portanto, eu particularmente me sinto apenas como alguém que está preparando. Estamos aqui pregando o cartaz, divulgando o evento. Divulgando, anunciando. Os que virão transformar, virão com autoridade moral. Virão e farão. Farão. Porque terão um tão alto grau de compromisso com a própria iluminação, um tão grande compromisso com a sua própria transformação, que irão contagiar. Contagiar. A vida deles irá contagiar. Uma força que vai se irradiar. Por isso, Emmanuel conclui essa mensagem dizendo: não te resignes aos hábitos da treva. Não te resignes. Mas clareia-te por dentro. Clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais. Sempre mais. A fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz.
Porque é o próprio Emmanuel quem diz: a treva da noite não é vencida com golpes. Você pode tentar. Tenta vencer a escuridão com golpes. Não. Basta acender uma luz. Basta acender uma luz. Esse é o nosso desafio. É por isso que, nesse momento grave, gravíssimo, nós somos convocados, aproveitando aqui a fala do Alírio, a esse chamado, convocação do Cristo que é: vós sois o sal da terra. Meus amigos, meus irmãos de Espiritismo, se você vai cozinhar, qual é a receita? 1 quilo de sal para 1 quilo de arroz? Dois quilos de sal para 1 quilo de feijão? Eu me pergunto isso sempre. Toda vez que eu assumo essa responsabilidade de subir aqui com todas as minhas deficiências para falar do Evangelho, eu penso nisso. Se eu não estou numa falsa expectativa de maioria numérica. Falsa expectativa de maioria numérica. Quando nós sabemos, meus amigos, que basta pequenas colheres de sal para muitos quilos de alimento. O sal é sempre minoria, ele é pouco, porque a força dele é extraordinária. Extraordinária. Eu só posso dizer daquilo que eu testemunhei. Eu sei que no meu estado, uma colher de sal, um homem, mudou meu testemunho de mineiro, mudou o estado. Onde o Chico passou, ele deixou um rastro de mentalidade cristã. Um rastro. E como que eu posso exemplificar isso? Contando algumas experiências de pessoas que até hoje foram impactadas, profundamente impactadas. Porque às vezes basta um pequeno esbarrão para que se mude o roteiro da sua vida. Muitas vezes um encontro, uma palavra que alguém te diz mudará o destino da tua encarnação. Então eu me recordo do irmão do ex-presidente da Federativa Mineira, me contando que um dia ele chega para a reunião com o Chico triste, porque tinham entrado no escritório de contabilidade dele, roubado tudo. Os ladrões entraram, jogaram a mesa no chão, destruíram tudo. E ele, quando chegou para trabalhar e viu aquilo, ficou desolado. É uma sensação muito ruim. Muito ruim. E ele então chegou na reunião com o Chico e o Chico captou aquela desolação nele. E falou: meu filho, o que aconteceu? Ele disse: Chico, entraram no escritório, roubaram tudo, jogaram no chão, quebraram tudo, Chico. O Chico abraçou ele, sem afetação,
sem exibição. Abraçou ele com carinho. E ele diz que sentiu aquela vibração do Chico. E o Chico disse para ele assim: "Ô, meu filho, é tão bom devolver." É tão bom devolver. Imagine. É o sal. É o sal. Vós sois o sal da terra. É como essa campanha linda da Federação Gotas. Gotas. Então, às vezes, nós nos encantamos com projetos numéricos. Vamos criar um projeto, uma campanha para envolver 500 mil pessoas em Cuiabá e transformar. Não sei. Se fosse assim, o Cristo já teria feito. Ele mesmo, pessoalmente. Isso nos faz lembrar, já que está tudo tão decorado aqui, lembrando Paulo, né? Nos faz lembrar Paulo, depois que ficou 3 anos no deserto. Depois de todo aquele processo de introspecção, de transformação, de viagem para o mundo interior, vocês verem como que não é fácil. É tão difícil vencer a acomodação. Eu não estou dizendo da acomodação que é um domingo à tarde em Cuiabá, aquele tempo ameno, 42 graus, e aí você almoçou mais tarde e dá aquele efeito mediúnico, você desdobra. Não é essa acomodação. É aquela acomodação a valores e hábitos que nós estamos repetindo há 20 encarnações. 30. Valores que eram interessantes no Império Romano, mas assim, o Império Romano já acabou. Você está agora em Cuiabá. Não é mais útil. Foi importante, mas não é mais. E nós insistimos naquelas estratégias, nas mesmas. Nessa acomodação a padrões milenares. Então, Paulo viu Jesus, ouviu o chamado, respondeu ao chamado, perdeu tudo, abriu mão de tudo, foi para o deserto, confessou-se para Áquila e Prisca, e volta para Jerusalém e vem o padrão de novo. E ele diz para Simão Pedro: eu vou agora no Sinédrio, vou tomar a palavra. Mas eu vou, mas eu vou dar uma lição, porque Pedro, eu sei o que é ser fariseu. Eu conheço essa turma. E Pedro, já experimentado, diz para ele assim: cuidado, Paulo, cuidado. Judas procedeu como você está querendo proceder. E aí ele assustou. Ele assustou. Porque Simão Pedro revela para ele que Judas quis inverter o processo, transformar primeiro o mundo para depois fazer a transformação pessoal.
É uma tentação. Então eu quero criar uma política econômica para resolver o problema da pobreza. E se a pobreza for do espírito? De valores espirituais? Você tira a pessoa da carência social, mas não consegue tirá-la de um processo de acomodação espiritual. Por exemplo, eu conversava com a esposa do Dr. Elias Barbosa. E ela me contou que o Elias ficou muito compadecido porque certo dia ele chegou na clínica dele, em Uberaba, e tinha um mendigo dormindo na varanda. E o Dr. Elias falou: meu Deus, meu filho, o que é isso? Não, aqui foi, deu um banho, colocou roupa e deu comida e já olhou alguma coisa. Dia seguinte, estava lá o mendigo com a mesma roupa, sujo de novo, deitando. Ele falou: meu Deus, o que que... E tentou ajudar, foi ao Chico. O Chico virou para ele e disse assim: Dr. Elias, faça tudo o que você puder para ajudar esse irmão, meu amigo, mas não alimente muitas expectativas. Ele carrega um processo de culpa tão profundo, um complexo de culpa tão profundo, que ele traz de outra existência, que ele não se permitirá ser algo que não seja um mendigo. Ele vai embora. 2 dias depois, o mendigo sumiu. Já tinha emprego preparado, roupa, comida, toda assistência, toda a rede de assistência da caridade espírita. E ele foi embora. Então Paulo acreditava nessa ilusão de que eu posso criar um programa para transformar o mundo antes de transformar o ser humano. Ou que eu posso me engajar num programa de transformação do outro antes de me transformar. Não vai funcionar. Não vai. Isso nos lembra um outro caso. Mineiro gosta de caso, né? E de café e pão de queijo também. Um grupo de espíritas, cavaleiros e damas, muito distintos, procuraram o Chico. Disseram assim: Chico, nós precisamos implementar um grande e arrojado programa de educação sexual. Educação das energias sexuais. O Chico abaixou a cabeça e disse assim: meus irmãos, e quem serão os professores? Quem serão os professores? Então Paulo ouviu essa ponderação de Pedro. Como que você quer educar Jerusalém inteira, Paulo? Se você não conseguiu se educar. Basicamente é isso. Mas olha a perspicácia de Simão Pedro. Ele diz assim: mas digamos que você seja mais bem-sucedido do que Judas. Digamos que você obtenha um êxito que Judas não teve. Porque Humberto de Campos explicou o processo de Judas, que é muito mais intricado. O plano de Judas era o seguinte: olha o plano de Judas. Ele olhou para Jesus e ele não tinha dúvida que Jesus era o Messias. Então o que ele pensou? Ele pensou assim: Jesus é o Messias.
mas ele é muito bonzinho. Não vai funcionar. Ele vai precisar de alguém que faça a parte assim mais bruta. E havia de fato essas forças na sociedade hebraica da época. Então ele falou assim: vamos fazer o seguinte, a gente prende ele, porque ele fica lá quieto, orando ao Pai, e a gente faz a revolução. Lutamos com o Império Romano, fazemos a guerra, conquistamos a autonomia administrativa e financeira da nação escolhida, cortamos algumas cabeças, natural. Na hora que tiver tudo pronto, a gente entrega o reino para ele. Apresentou esse plano para os líderes. E aqueles homens versados na maldade, com aparência de bondade, falaram: claro, seu plano é extraordinário. Nós vamos te dar até um adiantamento aqui, se você começar, né? Não precisou nem do programa Gotas da Federação, já ganhou logo uma bolsa, já, vamos aqui o primeiro recurso, e então você vai agora nos ajudar, a gente aprende ele, né? Você convence ele, porque esse homem escapa, já tentamos prender ele, ele escapa. Você convence, a gente prende, faz a revolução, depois solta. Só que era uma armadilha. Quando ele percebeu que fora vítima de um engano tão pueril, ele se suicidou. Então Simão disse para Paulo: digamos que você seja mais bem sucedido do que Judas e que você instaure um programa, por exemplo, um programa para acabar com a corrupção no Brasil. Vou fazer um programa. A gente pega alguns guerreiros para cortar algumas cabeças, vamos eliminar a corrupção. É um plano de transformar o mundo antes de me transformar. Aí Pedro diz a ele: você foi mais bem sucedido que Judas e atraiu Jerusalém inteira, Paulo. Depois que você tiver atraído a todos, o que você fará com eles? Paulo, o nosso trabalho não é de atrair, é de converter. Converter. Não atrair. Atrair exige certas habilidades, mas não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim. Você atrai uma multidão, mas Paulo, quem converte é o Cristo. Nosso trabalho é de pescar almas para o Cristo, não para nós. Nós não temos essa força moral. Não temos. Por isso, não vamos nos contentar com esse mundo de expiação e provas. É claro, nós temos uma árdua tarefa pela frente. O mundo está repleto de injustiça. A minha vida está repleta de injustiça. Repleta. Eu me lembro, o Chico foi visitar uma pequena cidade, aí
Você já sabe que pequena cidade, a gente já sabe como é que é, né? Então foi aquele alvoroço, né? Aí eram todas as autoridades, o prefeito, todos os vereadores, o juiz, o promotor, o delegado, todo mundo se reuniu, aquelas autoridades, e perguntaram para o Chico: nossa cidade é bela, né? Qual local você quer conhecer, Chico? A gente te leva. Ele: a cadeia pública. Nossa Senhora. Hoje tanta coisa, né? Tem o lugar lá do bolinho de arroz, tanta coisa boa para ver, né? Ele queria ver a cadeia pública. Entrou na cadeia. Aí chegou: aqui é a cadeia pública. Não, mas eu quero entrar lá onde estão os presos. Ai, meu Deus do céu. E entra aquele aparato todo de segurança, e entra delegado, e juiz, e promotor, e prefeito, e vereador, e, né? Estão os presos. O Chico vira para o delegado e pergunta assim: meu irmão, nós somos quantos aqui? O delegado começa a chorar. Ele não perguntou: são quantos presos? Ele perguntou: nós somos quantos aqui? Sabe por quê? Porque um dia ele perguntou para Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? Emmanuel respondeu para ele: Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Uma coisa que mais impressiona no diálogo com entidades sofredoras em reunião mediúnica, e isso está muito bem retratado no livro do Hermínio Miranda, publicado pela Federação Espírita Brasileira, Diálogo com as Sombras, é quando você encontra um espírito que é um vingador. Ele vem e diz: eu estou aqui para fazer justiça. Não defenda ela, não defenda ele. Estou aqui para fazer justiça. Você não sabe quem ele foi? Por que você está com dozinha dele? Eu vim aqui cobrar. E o diálogo prossegue com amor, com sabedoria. Está lá no livro Diálogo com as Sombras. E aí o Hermínio diz para o espírito assim: tem um processo na sua frente. Ele fala: que processo é esse? O seu. O seu. E o espírito, quer dizer, a espiritualidade consegue criar aquele objeto que continha parte da história daquele espírito, algumas encarnações, e quando ele toma contato com as atrocidades cometidas, esse espírito entra em profunda perturbação. Profunda perturbação. Eu me lembro de um amigo, ele é muito brincalhão, ele não é espírita. Então um dia ele me mandou uma mensagem assim: Haroldo, sabe o que é inferno? Eu sabia que vinha alguma coisa assim. Falei: não sei. É você desencarnar, chegar aí no mundo espiritual que você fala, e tem uma tela gigante, uma multidão de gente, e todas as suas conversas no WhatsApp passando. Brincalhão. E eu fiquei rindo com aquela imagem. É uma imagem simples, né? Mas tão profunda, né? Agora, o WhatsApp dessa vida. Meus amigos, imaginem você numa sala no mundo espiritual IA. Está descrito na obra de André Luiz.
e começa a passar numa tela fatos tristes das nossas últimas 10 reencarnações. Mas sabe por que isso não acontece? Sabe por que isso não acontece? Porque a justiça divina não é de condenação. A justiça divina não é de humilhação. A justiça divina é de recuperação, de restauração. Restauração. Por isso, a bênção do esquecimento. Eu venho aqui, falo do Evangelho e não me recordo. Por quê? Porque Deus é tão justo, é tão misericordioso, que Ele não me quer constrangido no processo de restauração e de reconstrução do meu destino. Então eu venho aqui espontâneo, ingênuo até, sem saber, para que a minha adesão ao bem seja espontânea e seja fruto de um gesto de amor, não de constrangimento. O mundo será transformado, não tenhamos dúvida. Mas antes disso, nós precisamos ser o sal da terra. O sal da terra. Que a nossa força de autotransformação, que o nosso compromisso nessa abençoada encarnação em que temos o Consolador prometido. Eu não me envergonho tanto das últimas encarnações minhas, porque eu não tinha o Consolador prometido. Mas agora eu tenho, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Agora, com o Consolador prometido, nosso processo de transformação será mais efetivo. É a nossa esperança, é a nossa fé, mas é também o meu desejo para todos vocês. Muito obrigado.